fazer a leitura de Amar e Ser Livre, do Sri Prembaba. Agora a gente já está na última etapa dessa leitura, né? Vou falar para vocês da palavra final e o apêndice. Purificar a energia erótica é o primeiro passo rumo ao infinito. Quando o sexo se funde com o amor, ele se emancipa e se liberta do cativeiro do corpo. O sexo, alinhado com Eros e com o amor, possibilita a expansão da alma humana em direção ao divino. Esse sexo é praticado para a celebração do mistério da vida, em alguns momentos para a procriação, mas essencialmente é uma forma de oração. Aos poucos, as formas de oração também evoluem. Se você não se opõe ao sexo e o respeita, pouco a pouco ele atinge a sua meta, que é alcançar a liberdade da solitude, o celibato. Essa liberdade é o florescimento da semente do sexo, mas ainda é raro ver essa flor no mundo. Embora todos carreguem esse potencial, são poucos os que florescerão, justamente porque a maioria condena a semente. Ao condenar o sexo, você fica preso a ele. Ao compreender a sua sacralidade e o seu papel no jogo evolutivo, você se liberta dele, ou seja, você deixa de precisar dele. Não por oposição, mas porque você transcendeu a identificação com o corpo. Isso é liberdade. Abençoado seja cada um de vocês, que o amor possa despertar em todos os seres. Namastê. E agora o apêndice. Em uma de suas palestras, você citou o exemplo de uma pessoa que sentia ódio quando se apaixonava por alguém. Eu acredito que isso é muito comum, mas a maioria de nós não consegue ver esse ódio. Podemos dizer que é possível medir o tamanho do ódio pelo quanto ainda queremos possuir e dominar o outro? Sim. Essa é uma forma de se localizar na jornada, uma forma de saber se você está sendo enganado ou não. Muitas vezes, por trás da máscara do amoroso, há um dominador que quer fazer do outro um escravo. A possessividade é um egoísmo disfarçado de amor. Você acredita que quer alguém para amar, mas você quer um escravo para satisfazer os seus caprichos. Você ama, mas se o outro sai 1 milímetro da linha, a beleza se transforma em fera e todo o amor desaparece. E o ódio emerge do lado negro. E quando o ódio vem à tona, depois de muito tempo de repressão, como no exemplo que dei, ele pode ser muito intenso e difícil de lidar. Essa pessoa do exemplo veio até mim pedindo pela iluminação. Eu disse sim, mas antes você precisa purificar o seu sistema. Eu pude ver a repressão que ele carregava e que o melhor remédio para ele seria uma namorada. Então eu disse para ele encontrar uma e foi o que ele fez. A questão é que durante a sua infância ele havia sido massacrado pela mãe e pela irmã, o que gerou muito ódio e ele não cuidou disso. O namoro fez com que todo esse ódio das mulheres viesse à tona. Então ele passou a dizer que eu fui uma catástrofe na vida dele. Até hoje ele sente raiva de mim e pode ser que ainda demore muitos anos para ele conseguir filtrar isso. Ele até pode se iluminar, porque tem potencial para isso, mas inevitavelmente terá que purificar esses sentimentos negativos. Iluminação é unidade. Você não pode se iluminar carregando partes separadas, isoladas, trancadas, em negação. Quanto mais maduro você se torna, mais unido ao outro você fica. Você se une a tudo e a todos. No caso de quem está trabalhando para elevar sua energia, a ejaculação deve ser vista como energia que vai para baixo? É aconselhável usar técnicas para evitar a ejaculação? Eu sinto que é preciso tomar cuidado com qualquer tipo de controle. O que você deve fazer é trabalhar para dissolver as camadas que impedem a sua energia de subir. Aos poucos, você vai retirando as expectativas da relação sexual, ou seja, você vai deixando o desejo de ter que chegar a algum lugar. E a subida acontece naturalmente. Você deve trabalhar para reconquistar o estado de naturalidade e desprendimento. Em determinado momento, você pode fazer uso de algumas técnicas para evitar a ejaculação,
mas tome cuidado para não criar ansiedade em relação a isso. O mais importante de tudo é a espontaneidade. Não existe uma receita única para todos, porque cada um está em um estágio. Não costumo dizer faça assim, porque existe uma tendência de você querer fazer exatamente o que estou dizendo. E com isso você acaba ficando rígido dentro de um modelo, de um formato. Mas não existe um modelo para todos. Algumas pessoas guardam tanta repressão no sistema que não podem nem pensar em conter a ejaculação. E algumas pessoas são tão indulgentes que precisam encontrar uma maneira de equilibrar isso. Como citei na última parte desse livro, para buscadores mais avançados que estão vivendo uma relação amorosa em que existe intimidade, transparência e reciprocidade, a minha sugestão é que eles vivam uma experiência tântrica. Nesse caso, um encontro por semana já é suficiente e, de preferência, sugiro que se preserve com um fogo moderado, justamente para evitar a perda de energia e para facilitar o controle da ejaculação. Através desse processo, naturalmente você vai caminhando para encontrar sua contraparte masculina ou feminina dentro de si mesmo. E aos poucos, você deixa de depender da relação sexual para realizar essa fusão, porque ela já ocorreu internamente. Meu último relacionamento foi abusivo e cheio de manipulação. Tudo em nome do Tantra, da espiritualidade e de Deus. Do meu lado, havia uma permissividade. Era como se estivesse possuída. Agora estou lidando com os restos dessa violência. Às vezes eu sinto vontade de me destruir ou até de me suicidar. Parece que uma profunda dor foi acessada e o seu sistema de defesa foi destruído. Se você tinha orgulho como guardião dessa dor, ela levou uma flechada no peito. Ele, o orgulho, levou uma flechada no peito. Mas ele não morreu, ele está agonizando. É ele que está tendo essa vontade de se matar. Ele não está suportando a humilhação. Compreenda que esse episódio não abriu somente as portas para o seu sofrimento, mas também para o sofrimento coletivo, porque os traumas da sua personalidade se ligam aos traumas de abuso e violência que estão no inconsciente coletivo. Afinal, quanto abuso sexual já aconteceu nesse mundo em nome de Deus? Nós estamos falando de abuso de poder. Se esse abuso acontece através de um conhecimento tântrico, da Bíblia ou de qualquer outro livro sagrado, não faz diferença. Mas compreenda que essa é uma via de mão dupla. Onde existe um agressor, existe um submisso. E o mais difícil é identificar em si mesmo essa parte que se permite ser agredida. Mas quando consegue identificar essa distorção dentro de você, ou seja, quando consegue identificar o submisso ou agressor dentro de si mesmo, você se liberta. O que te liberta é o perdão que nasce da compreensão da sua responsabilidade na situação negativa. Porém, nesse processo, você corre um risco. Ao sair da ignorância a respeito desses aspectos, você pode ir para o outro extremo, que é acreditar que você é isso mesmo e que não há saída. Assim, você começa a se culpar e se condenar. Por isso, é preciso ter muita calma e paciência, isso é somente uma passagem. Você precisa de ajuda para integrar esse trauma e nós vamos oferecer esse suporte. Tenho ficado cada vez mais surpreso e tocado com a grande quantidade de episódios de abuso sexual que vêm à memória das pessoas quando elas começam o estudo de si mesmas. Lembro-me agora de um dos retiros que ofereci, que havia pessoas de pelo menos 12 países diferentes, e muitas delas haviam sofrido abuso sexual. Muitas delas, até então, haviam se mantido caladas, porque não tinham coragem de partilhar com ninguém. É muito comum que o abusado tente esquecer e fingir que nada aconteceu. Então, quando isso é reeditado, quando a situação do passado é recriada na vida adulta, a pessoa é obrigada a encarar a realidade. Há que se ter um tanto de coragem para reviver uma dor tão profunda. Talvez você tenha que aceitar que foi abusado, humilhado, rejeitado, que realmente não foi amado. Mas isso dói muito, isso é triste mesmo. Mas talvez você precise chorar até poder compreender e perdoar. Porém, existem coisas que são muito difíceis de perdoar. Sempre lembro da história de um rapaz cujo pai tentou matá-lo afogado em um tanque. Ele disse:
Como posso perdoar uma coisa dessas? Como posso perdoar tamanho ódio? Isso não é humano. Mas esse perdão realmente não é desse mundo, não é humano. É só o eu divino que perdoa. Ao desidentificar da criança ferida e se identificar com o eu divino que te habita, você chega à compreensão das razões mais profundas por trás dos episódios. Porque tudo tem um porquê nessa vida, nada acontece por acaso. Além disso, é preciso compreender que se matar não vai resolver seu problema. Isso só vai piorar bastante a situação. Você acredita que a dor termina com a morte, mas não é verdade. Você acredita nisso porque está identificado com o corpo, mas isso é uma ilusão. Você não é o corpo, portanto, você segue carregando todos os seus dramas no pós-morte. Tenho visto muitas entidades desencarnadas agonizando nos infernos astrais. Muitas querem voltar para o corpo e resolver os problemas que deixaram para trás, mas agora isso não é possível. Se você está aqui para resolver alguma questão com uma pessoa e resolve deixar o corpo para fugir, o sofrimento só aumenta para você e para aquele que fica nesse plano sendo obsediado. Portanto, o lugar para resolver isso é aqui, nessa terra, nesse corpo. Eu sei que você está fragilizado, mas é preciso ter coragem para atravessar esse vale escuro. Essa passagem é muito difícil, mas eu vou lhe dar o suporte. E para completar, a espiritualidade, Deus, o Tantra, não tem nada a ver com isso. O ser humano usa esses conceitos de forma distorcida para poder exercer a sua maldade, o seu poder sobre o outro. Mas lembre-se que se existe um sádico, existe um masoquista. Por isso, me refiro ao círculo vicioso do sadomasoquismo. Essa é uma via de mão dupla. Então, não importa o tamanho do erro do outro, o que importa é você olhar para a sua responsabilidade. Qual é o seu aprendizado? Porque você precisou viver tudo isso. Porque você criou essa situação destrutiva para si mesmo. Ontem à noite, eu tive uma conversa com meu namorado e pela primeira vez a verdade foi revelada. Essa experiência foi muito forte para mim. O véu foi retirado e tudo que eu imaginava que existia por trás dele veio para a luz. Ele disse que fica comigo por culpa e por um senso de obrigação. Ele só quer estar comigo para me usar como uma escrava, para obter comida, sexo e atender às suas necessidades. Ele me falou que, na verdade, seu coração está fechado para mim e que sempre esteve. Ele vê sua carência, o apego ao relacionamento e sabe que só está comigo por conveniência. Mas essa manhã ele acordou sentindo seu coração começando a descongelar. Como seguimos daqui? Correr não adianta. Para onde ir se tudo está dentro de você? Se trocar de relacionamento, existe uma tendência de você se deparar com a mesma situação. Esse é um mecanismo de defesa usado pela grande maioria dos casais. Sempre que chega num ponto como esse, troca-se de parceiro. Mas normalmente isso não resolve. Embora muitas vezes a separação seja necessária, porque não há mais espaço para o crescimento, porque a relação se tornou extremamente destrutiva e não há mais por onde evoluir, isso ocorre porque os parceiros não conseguiram progredir na autorresponsabilidade. O que leva o relacionamento afetivo à degradação completa é justamente o jogo de acusações. Então, é possível que um dos dois tenha atingido maturidade suficiente para pedir a separação, porque não há mais espaço para um diálogo construtivo e a reciprocidade. Para que haja evolução na esfera dos relacionamentos, deve haver pelo menos um pequeno espaço para a reciprocidade. Um espaço para dizer sim quando o outro diz sim. Ao desistir dos jogos de acusação, você não precisa mais dizer não para se vingar do não do outro. E se um dos dois parceiros cresce em presença e assume responsabilidade, ele começa a se revelar. E é preciso acolher essa revelação, essa verdade do outro, por mais desafiador que isso possa parecer. Porque essa verdade que vem atrás do outro é, no mínimo, um apelo da verdade, a verdade que liberta. Essa é uma passagem um tanto incômoda. Mas você quer continuar se enganando? Isso é uma escolha. Você tem o direito de continuar mais tempo na ilusão, acreditando que é uma vítima indefesa e que o outro é culpado pelo seu sofrimento. Mas lembre-se que a autorresponsabilidade abre caminhos para a graça. A autorresponsabilidade e honestidade criam um forte elo de comprometimento com a verdade. Em linhas gerais, é isso que posso dizer sobre o seu processo.
porque a partir daqui, para poder aprofundar, precisaríamos entrar nas especificidades do seu caso. Pode ser que ele tenha sido verdadeiro, ou seja, tenha mostrado para você as estratégias do eu inferior, que ainda não são a verdade do eu maior. Porém, são mais verdade do que máscara. A máscara pode ter caído, mas pode ser também mais uma forma de jogo. Não sei. São muitas as possibilidades, são muitos os materiais de escola, são muitos os instrumentos. Mas o principal é ter disposição para encarar a verdade. A disposição para identificar as partes dentro de você que estão comprometidas com o egoísmo e com a guerra. Se estiver disposta a encarar e identificar essas partes, você já tem o material mais que necessário para evoluir no processo de purificação. Agora eu sugiro que vocês se recolham e se permitam ter um momento no qual se sentem juntos. Olhem nos olhos um do outro, procurando sincronizar a respiração. Se abram para identificar o que querem um do outro. E quem em você quer? Isso é um estudo. Alguns estão estudando o relacionamento afetivo sexual, mas isso também serve para qualquer relação na qual você tenha vínculo afetivo. Qualquer relação na qual você se vê trancado, reproduzindo situações que trazem sofrimento. Mas é claro que quanto maior o vínculo afetivo, ou quanto mais energia sexual está envolvida nessa relação, mais complexo é o estudo. Mas independentemente do nível de envolvimento, estamos falando dos relacionamentos entre os seres humanos. Bom, né? Se existe vínculo afetivo e energia sexual envolvida, existe projeção. Quando falo da energia sexual, não estou falando necessariamente de sexo, estou falando de um investimento de vitalidade. A sua energia vital é investida nessa relação. Isso pode ocorrer nas relações familiares, amizades mais fortes ou até em algumas relações profissionais. Ninguém está livre da escola dos relacionamentos, porque todos se relacionam. Se você tenta matar a aula ou fugir da escola, é porque provavelmente está cansado de tirar nota vermelha. Alguns chegam ao ponto de precisar trancar a matrícula e tirar férias. Sabe que a gente está falando de, trancar a matrícula da escola, de se relacionar, matar a aula de se relacionar. Mas não se engane. Enquanto carregar imagens e projeções, você está preso, não importa onde esteja. Mas quando puder dar a volta ao mundo e não se apegar a nada, você estará livre. O senhor falou sobre como o casamento pode causar a retirada de Eros. Gostaria de saber como fazer para manter Eros vivo no casamento. Eros se recolhe quando ocorre o casamento nos moldes antigos, porque nele existe uma tendência à acomodação e, com ela, uma aparente perda do mistério. O que faz Eros se recolher é você achar que não há mais nada para descobrir no outro. Ao acreditar que você já sabe tudo sobre o outro, você perde o interesse e a motivação de se descobrir através dele. Isso ocorre normalmente porque a relação esbarra em algum ponto, alguma questão interna que faz você se sentir desprotegido. Esse ponto é alguma coisa que você prefere não revelar porque sente vergonha e assim você se fecha. E se o que alimenta Eros é a revelação, Eros começa a desaparecer. Quanto mais você se revela e acolhe a revelação do outro, mais Eros tende a crescer. Eros é uma ponte para o amor, mas ele só realiza seu objetivo de conduzi-lo para o amor quando a purificação estiver completa. Enquanto isso, ele trabalha para trazer à tona aspectos que precisam ser purificados. Porém, se você não está disposto a trabalhar a sombra, inevitavelmente Eros vai se recolher. Mas o que é purificar e trabalhar a sombra nesse caso? É se revelar, é se mostrar, ou seja, é poder ser você mesmo sem ter que usar máscaras. Na base, o que sustenta qualquer relação é a amizade. E na base da amizade está a confiança. Quando a confiança é contaminada, você não relaxa e não pode ser você mesmo. E a principal desculpa que você usa para não realizar essa purificação é justamente a mágoa e o ressentimento. Porque, estando tomado por esses sentimentos, você se fecha e perde a admiração pelo outro. A admiração se sustenta a partir do desconhecido e da aventura da relação, que só é possível se há confiança. Então, para resgatar Eros, é preciso em primeiro lugar resgatar a confiança e a admiração.
E para isso você precisa admitir suas mágoas e ressentimentos. Eros vive na intimidade, portanto, na falta de intimidade ele morre. Se você quer ressuscitar Eros, é preciso dar um passo em direção à intimidade. É necessário que você tenha coragem de falar das suas mágoas e ressentimentos, mas não com o objetivo de acusar o outro, e sim com o objetivo de se mostrar, de assumir seus medos, suas inseguranças, suas imperfeições, para resgatar a confiança da relação. Porque enquanto o orgulho e a arrogância estiverem no comando, e você continuar botando o dedo na cara do outro para provar que ele é culpado, esse passo não será possível. Porém, lembre-se que somente é possível resgatar Eros se ele ainda não foi para outra casa. Enquanto a mala já está pronta, mas ele ainda não mudou de endereço, ainda é possível. Se ele já foi para outra casa, não adianta mais. Comentário dentro dessa questão. Existe um fechamento natural? Um fechamento natural de relacionamentos no sentido da alma seguir sua jornada? Sim. Isso ocorre quando se termina um ciclo de aprendizado na relação. Nesse ponto, você se desliga e seu coração se abre para uma experiência de pura amizade. Mas para chegar nesse ponto, se faz necessário liberar as mágoas e ressentimentos. Enquanto não ocorre essa cura, mesmo trocando de relacionamento, você permanece preso ao passado através de laços do ódio. Chega um momento em que a alma clama por continuar sua evolução. E para isso, ela precisará finalizar qualquer relação que tenha ficado aberta, presa em laços de ódio. Então, quando a alma está pronta, essa finalização ocorre espontaneamente. Qual a sua opinião sobre a homossexualidade? Em primeiro lugar, é preciso compreender que o objetivo das relações é criar união, é despertar o amor. Mas quando falo de união, não me refiro somente à união sexual. Falo da união entre o feminino e o masculino dentro de cada um. Por isso, eu sinto que, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade é uma passagem, porque o relacionamento é uma passagem. Não importa como você busca, o que importa é que você está buscando a parte complementar, que em última instância está dentro de você. A busca termina quando você encontra essa parte que parece estar faltando dentro de si mesmo. O masculino está em busca do feminino, o feminino está em busca do masculino. Não importa o tipo de corpo ou sexualidade. A busca termina quando ocorre o casamento interno entre os dois princípios, Shiva e Shakti, que representam o divino masculino e o divino feminino internos. Eu sou assombrado pelo ciúme. Ele amarra a minha vida, deteriora minhas relações e provoca um dispêndio de energia estúpido. Como sair das amarras do ciúme? Você está no caminho certo, porque o primeiro passo é justamente reconhecer o ciúme, assim como qualquer outro aspecto do eu inferior. Você só pode transformar o que já conhece. Ao reconhecer que está na escuridão, você acende a luz. E quando você acende a luz, a escuridão desaparece. Não há como lutar contra o ciúme, assim como não há como lutar contra a inveja, o medo, a raiva. Porque a escuridão não tem existência própria, ela é somente a ausência de luz. O ciúme é uma expressão da escuridão. Então o que você pode fazer é aumentar a sua percepção a ponto de iluminar a compreensão e ver a insensatez do ciúme, a ponto de perceber quão sem sentido é atuar nele. Mas antes de chegar nesse estágio de ampliar a percepção para poder iluminar essa escuridão, você talvez precise conhecê-lo melhor. Compreenda que o ciúme não tem absolutamente nada a ver com o outro, ele tem a ver somente com você. Por mais que tudo conspire a favor dessa crença de que o outro é responsável pelo ciúme, isso é uma ilusão, pois o ciúme é pessoal e nasce da sua insegurança. Ele nasce pelo fato de você não confiar em si mesmo. É muito natural sentir ciúme, principalmente se você está vinculado a alguém que joga energia para outras direções, ou seja, se o outro é canal da luxúria e está jogando com você, querendo justamente roubar sua força, fazendo com que você se sinta inferiorizado e impotente. Mas isso acontece porque você, de alguma forma, está chamando por isso. Vamos supor que o outro esteja jogando energia para outra direção, independentemente de estar fazendo um jogo consciente ou não. É natural que você sinta um esvaziamento de energia,
porque até então ela estava com você. Esse esvaziamento traz um desconforto, uma tristeza e muitas vezes a dura constatação de que o outro não te ama. Mas se você puder se distanciar e observar esses sentimentos passando por você, compreendendo que eles nascem do eu carente e inseguro que mora em você, você também compreenderá que essa é uma boa chance de deixar o outro livre. Porque se ele realmente tiver um sentimento profundo por você, ele volta, a energia volta. Esse passo, essa transcendência, somente é possível se o orgulho não tomar conta de você. Existe mesmo um incômodo, um desconforto devido a esse esvaziamento de energia, mas estando suficientemente maduro, você lida com isso tranquilamente. O ciúme se alimenta desses sentimentos negativos e age como uma entidade que quer continuar viva. Existem situações em que o ciúme fantasia uma série de coisas para continuar repetindo o drama. Muitas vezes nada está acontecendo, mas ele precisa acreditar que está sendo abandonado, trocado e traído, porque esses sentimentos trazem um senso de identidade. Quanto maior o ciúme, maior é o sentimento de impotência que você carrega. Quanto maior o sentimento de impotência, maior a necessidade de conhecer os aspectos da sua personalidade que estão trancados em negação. Então, permita-se conhecer esses aspectos, abra-se para o autoconhecimento. Se você já conhece o ciúme e suas raízes e não consegue dominar o vício de sentir ciúme, porque ele te vicia em acreditar que você está sendo abandonado, trocado, enganado, o seu trabalho é ampliar a percepção. Mantenha a presença e na medida em que a consciência vai expandindo, você começa a ver a estupidez do ciúme. Aos poucos você cansa, assim como uma criança que já brincou o suficiente com um brinquedo. Eu vejo meu egoísmo em todas as relações, com namorados, filhos, pais, irmãos e amigos. Funciona assim: venham todos ao meu reino na hora e do jeito que eu quero. Esse egoísmo age inclusive comigo mesmo através da falta de compromisso com aquilo que me faz bem, como o sadhana e o autoconhecimento. Meu egoísmo recebe apoio da preguiça. Como posso fazer para me libertar dessa prisão? Você já começou a se libertar quando identificou os seus eus atuando dentro de você. Eles são os mensageiros que estão a serviço de manter o passado vivo dentro de você, de manter a sua identificação com ele. Identificá-los é o primeiro passo. Então se pergunte: quem estou projetando em todas essas pessoas? Nos namorados, filhos, pais, irmãos, amigos? Quem eu quero que seja meu escravo? Quem você quer que fique debaixo dos seus pés te servindo? De quem você está se vingando? Amar implica em enxergar o outro, em se colocar no lugar dele e sentir a sua necessidade. O egoísmo não vê o outro, ele só se preocupa consigo mesmo. O egoísmo está associado ao ódio. Se puder olhar profundamente para esse egoísmo e para essa preguiça, você encontrará um grande ódio em relação ao outro e em relação a si mesmo. É esse ódio em relação a si mesmo que te impede de realizar aquilo que te faz bem e age através da autopunição e do sentimento de não merecimento. Você se pune ao sentir culpa de odiar o outro. E você odeia o outro porque projeta seus pais nele. Procure sempre lembrar que as relações destrutivas de hoje são reedições da sua ferida infantil. É você recriando o passado no momento presente para tentar mudar alguém. Para tentar fazer com que as coisas sejam diferentes dessa vez. Pois você ainda tem a esperança de ser amado por aquela pessoa que não te amou. Então, se o que determina esse encontro é a necessidade de repetir um padrão de dor do passado, a partir da esperança de transformá-lo, é claro que a relação está fadada ao sofrimento. Isso porque você vai usar toda a sua energia na tentativa de transformar o outro para que você possa finalmente receber dele o que acha que deveria ter recebido. Você não tem consciência do comando do seu inferior e da intencionalidade negativa que te faz estar numa relação para se vingar dos seus pais e dos seus educadores. Em alguns casos, isso pode decorrer de você aproveitar essa chance para subir e crescer. Ao identificar a repetição, você usa a oportunidade para transformar o que é preciso, sem cair no vale do sofrimento.
Ao fazer isso, você está dando uma rasteira no karma. Mas na maioria das vezes você está na relação movido pela síndrome de Walt Disney, acreditando que encontrou a princesa ou o príncipe encantado. Movido por isso, sem saber, você acredita que a sua felicidade depende do outro. Então, é pego pelo sonho mágico de que vocês viverão felizes para sempre. Você se torna uma pessoa medrosa, que precisa do outro para ser feliz. E isso é realmente uma prisão. Então, como fazer para se libertar disso? Identificando quem em você está se movendo dentro dessa relação. Quem em você quer fazer do outro um escravo? Quem em você quer fazer o outro se sentir inferior e inseguro para obter poder sobre ele? Quem em você usa a energia sexual para poder exercer domínio sobre o outro? Esse não é você. Quando pode identificar esse egoísmo, esse ódio, esse medo, você está perto de uma mudança. A partir daí, você está perto de tomar consciência do seu desejo pelo negativo. O que, em outras palavras, é o mesmo que identificar o seu não para aquilo que conscientemente você quer. Esses são os pactos de vingança que nascem do passado não integrado. Conscientemente, você quer ter uma relação verdadeiramente amorosa e quer realizar o seu sadhana. Porém, você atrai justamente o contrário, pois existe uma parte em você que inconscientemente deseja o oposto. Essa distorção, essa corrente de energia oposta agindo dentro de você, pode atuar sabotando todos os tipos de relacionamento em todas as áreas da sua vida. Afetiva, profissional, financeira, familiar e espiritual. Acho que é sexual também. Porém, todas as áreas estão conectadas com a espiritual. Esses bloqueios ou esses nãos que te impedem de subir e realizar o que você tanto deseja podem ser identificados quando de alguma maneira você cansa de sofrer e sente o impulso de se mover em direção à espiritualidade. Então, nesse momento em que você já pode identificar essa corrente oposta atuando em você, é importante fazer a relação de causa e efeito para compreender como o passado está influenciando no presente. E quando você pode identificar os sentimentos negados, os pactos de vingança e as contas abertas no passado, e perceber a dimensão do estrago que essa escolha de se vingar está causando na sua vida agora e na vida daqueles que te cercam, você tem a chance de fazer diferente. Você tem a chance de cessar essa guerra. Mas como você está viciado no sofrimento, viciado nos jogos do eu inferior, essa virada pode não ser tão simples. Então você precisa colocar algo novo em movimento para romper com o círculo vicioso. No início, será preciso fazer uma austeridade inteligente, o que requer algum esforço. No seu caso, eu sugiro que, em vez de forçar o outro a atender às suas exigências, procure servi-lo, procure atendê-lo, fazer um carinho nele. Mas se você não evoluiu o suficiente no trabalho de identificação e integração do eu inferior que acabei de descrever, essa austeridade pode se transformar em raiva e você vai querer pular no pescoço do outro. Sua raiva vai aumentar, mas pelo menos servirá como material de escola, indicando que você ainda não aprendeu a lição. Muitos se escondem atrás do autoconhecimento. Alguns decoram o que eu digo e criam boas desculpas para continuar acreditando que estão no caminho certo. Nesse caso, você está no caminho da loucura, não no caminho da sanidade, no caminho do fanatismo e não no caminho da libertação. E você só está no caminho da libertação se o sofrimento estiver sendo transformado em alegria. Comentário dentro da questão. Ontem, após o exercício que você propôs, pude ver que o meu pai é o ponto central de todas as minhas insatisfações. Pude ver que as contradições que encontro em algumas áreas da minha vida, sexualidade, relação amorosa e dinheiro, estão conectadas com ele. Eu me senti muito mal e resolvi me aprofundar. Então eu escrevi uma longa carta para ele. Essa é uma boa maneira de se aprofundar no estudo de si mesmo. Sugiro que você faça essas cartas quando já pôde identificar aspectos inerentes ao passado e que estão produzindo as repetições negativas no momento presente. Quando você já identificou as projeções, essas cartas podem ajudar na liberação e na alquimia de transformação dos sentimentos guardados. Ao escrever sua carta, expresse nela tudo o que você ainda não pôde dizer, tudo que ficou guardado. Esse exercício pode ter um grande poder de cura se permitir realmente sentir. Mas não faça isso por fazer.
procure se mover dentro desse mapa que eu ofereci. Identifique primeiro a sua insatisfação, depois os nãos que se manifestam na forma das repetições negativas. Depois, procure identificar o seu desejo pelo negativo e, por fim, o prazer que sente com isso. Aos poucos, você vai observando as ramificações da sua destrutividade e será necessário ter coragem para admitir suas misérias e feridas. Coloque tudo no papel, mas se não vier nada, não se force. O trabalho de cura espiritual acontece de qualquer maneira. Se a cura bateu na sua porta e você quer aprofundar, é isso que eu sugiro, mas não force, tudo tem sua hora. O exercício de escrever cartas é uma forma de catarse. Sugiro que você faça uma carta autobiográfica, na qual você irá expor absolutamente tudo que nunca pôde dizer, porque não sabia ou porque não tinha coragem. No seu caso, comece com o pai. Lembre-se dele, coloque tudo do jeito que vier, sem filtros, mesmo que seja como um vômito, porque na verdade é mesmo um vômito emocional. Mas lembre-se de que essas cartas não devem ser entregues aos seus destinatários. Esse é um exercício pessoal de purificação e de ajuste de contas dentro de si mesmo. Na maioria das vezes você está se comunicando com uma imagem, não com uma pessoa real. E se você fosse entregar a carta para a pessoa na qual você projeta essas imagens, elas não entenderiam nada. E isso só aumentaria a separação entre vocês. Sugiro que você queime a carta depois de um tempo, quando sentir que já liberou os sentimentos ali expressos. O objetivo principal desse exercício é ajudá-la a expressar sentimentos guardados e a elaborar seus conteúdos. O diálogo com a pessoa em questão, se houver maturidade de ambas as partes, também é um poderoso instrumento. Muitas vezes, conversando com a pessoa, você descobre o que é verdade e o que é mentira. O que é sua imaginação ou não. Mas quando isso não é possível, o melhor instrumento é a carta. Tenho sofrido abuso sexual na infância. Tendo sofrido abuso sexual na infância, aos 3 anos, por parte do meu avô, passei a vida atraindo homens comprometidos de alguma forma, fazendo com que eu vivesse relações que eram opção de solidão, ou seja, nunca deram certo. Nos últimos 20 anos, eu passei por muitas terapias vivenciais, incluindo o processo Hoffman, grupos de pathwork e constelação familiar. Mas aos 53 anos eu ainda continuo presa a esse padrão, me sentindo muito frustrada e só. Como me libertar? Todas as terapias estão tentando abrir um espaço dentro de você. O processo de cura, independentemente do instrumento utilizado, visa chegar no núcleo do trauma, porque é nele que você ficou aprisionado. O núcleo do trauma é onde você perdeu a confiança na vida, onde o medo tomou conta. Esse medo é mantido por diversos outros sentimentos: raiva, obstinação, vergonha. E esses sentimentos precisam ser extravasados. Essa é a função dos processos de cura. Você expressa os sentimentos até que possa tocar o núcleo do trauma e ressignificá-lo. Você não pode mudar o passado, mas pode dar a ele um novo significado. Esse novo significado é possível através da compreensão. Quando toca no núcleo do trauma, você abre uma constelação de memórias e ali você tem acesso à história da sua alma. Você compreende por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Você compreende os desígnios do karma. Todos os processos terapêuticos preparam um caminho para essa experiência, mas nem sempre o trabalho é bem sucedido, porque muitas vezes o núcleo está muito protegido. Às vezes, o pacto de vingança que protege o núcleo é tão poderoso que nenhum raio de luz consegue entrar. O medo de reexperienciar a cena é tão grande que trava qualquer possibilidade de acesso, principalmente quando o trauma se relaciona à sexualidade, porque além do choque, da humilhação, do impacto do desamor, tem também a questão social. Há muita vergonha em expor essa situação e um terrível medo da reação das pessoas. Por isso, a criança ou o adulto que sofre abuso sexual tem uma grande tendência de esquecer tudo, de criar amnésia a respeito do assunto, embora continue preso ao choque.
Ela pode ter uma vaga lembrança e, às vezes, consegue identificar as consequências, ou seja, os sintomas que se manifestam na relação com seus parceiros. A relação, naturalmente, te leva para a intimidade, e a intimidade te leva para a revelação e para a transparência. Então, se uma parte da sua história está trancada nos porões do inconsciente e você não tem a chave para abrir, não é possível se aprofundar nesse relacionamento. Tenho visto ao longo do meu trabalho que as pessoas têm muita dificuldade de lembrar-se dos traumas de abuso. E quando conseguem lembrar, têm dificuldade de entrar no núcleo para poder elaborar o evento. Lidar com aqueles sentimentos e conseguir transformar. Em alguns casos, somente a graça divina pode ajudar. É quando as esferas de cura e de ativação da consciência maior se interpenetram. Você faz o que pode, você prepara o caminho, mas chega num momento em que não pode fazer mais nada. Não há o que fazer, a não ser ampliar a percepção e abrir espaço para a compreensão te visitar. Muitas vezes você precisa de um empurrão para pular nesse abismo de sentimentos negados e acessar o núcleo. Você precisa de ajuda e acompanhamento para integrar essas memórias traumáticas. Você precisa de alguém ali perto para acompanhar essa passagem pelo inferno. Essa passagem é inevitável. Você entra no inferno, mas sai dele outra pessoa. Nesse caso, inferno significa olhar de frente para o seu avô, voltar lá na cena do abuso e sentir o que tiver que sentir. Muitos sentimentos foram bloqueados para que você pudesse suportar essa experiência. Dependendo do impacto do trauma, a pessoa não consegue manter a sanidade. No seu caso, você não perdeu o centro. Você está no processo de cura e conseguiu chegar até aqui. Se o ego estiver suficientemente maduro para receber esse empurrão, você está perto de uma transformação. Mas é preciso ter disposição para renunciar ao passado. Chega um momento em que o trabalho de cura não pode mais te ajudar se não estiver conectado com o trabalho espiritual, pois o trabalho puramente psicológico tem um limite. Através dele, você dissolve algumas camadas, mas chega um momento em que você percebe que o ego, por mais consciência que tenha, não consegue completar o processo. Então será preciso se render ao Supremo e receber o Darshan, a visão do divino, para completar essa cura. Você precisa pedir por essa cura. Você pede para ver o que ainda precisa ser visto e para que o seu perdão seja iluminado. Parece estranho. Se Deus já sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Porque tem uma regra que é respeitada por deuses e demônios, que é o livre-arbítrio. E os espíritos da ordem divina jamais podem te forçar a nada. Podem dar suporte para suas escolhas, mas elas têm que vir de você. Se você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 100 passos em direção a você. Mas você precisa dar esse passo. Você tem que estar realmente querendo abrir mão do sofrimento. E quando você chama por Deus sinceramente, Deus te visita. Então, se você faz uso de instrumentos terapêuticos, sem meditar e orar, você não completa o processo de cura. Por isso, eu proponho a terapia e a meditação juntas. Eu proponho juntar Oriente e Ocidente, asas e raízes. O Oriente não vive sem o Ocidente não vive sem o Oriente. São os dois hemisférios do mesmo cérebro. Eles precisam trabalhar juntos em harmonia, razão e intuição. Você diz que sexo é sagrado, que é a semente do amor e que não devemos nos opor a essa semente, que sexo e espiritualidade não são antagônicos. Então, por que o sexo não é permitido nos ashramas, inclusive nos seus? E por que você recomenda que as pessoas evitem o sexo durante as temporadas nos satsangs aqui na Índia? Eu recomendo isso porque estou educando as pessoas, ensinando-as a purificar a luxúria dos seus sistemas. Compreenda que tudo que aqui tenho dito sobre relacionamento, sexo e espiritualidade é justamente para transformar luxúria em devoção. Para isso, eu sinto que é preciso alternar entre as práticas do Tantra e do Yoga. Então, eu proponho esses períodos curtos de celibato, até para possibilitar que você tenha uma visão mais clara de onde se encontra em relação à sua sexualidade. Como, infelizmente, a purificação ainda não está completa para a maioria das pessoas, e também para evitar que haja perda de tempo e energia com a sedução,
eu proponho que dentro dos ashrams e durante esses períodos você possa se entregar mais para o seu processo individual, através da meditação e do autoconhecimento. Você tem o resto do ano todo para se relacionar. Se veio até aqui é porque está em busca de algo, e as minhas instruções são para que você tire o melhor proveito desse campo de oração em que estamos. Apesar de haver uma compreensão intelectual de que o sexo é sagrado, a mente humana ainda está muito contaminada pelos jogos de dominação, pelo medo e pelos pactos de vingança. O sexo ainda é usado como instrumento de manipulação. Então, para não contaminar esse campo de prece, prefiro que seja dessa maneira. Eventualmente, quando percebo a necessidade e a maturidade de determinado grupo de almas, proponho que eles participem de grupos e dinâmicas específicas para auxiliar no trabalho com a sexualidade. Porém, sonho com uma humanidade evoluída ao ponto de as pessoas poderem fazer amor nos templos e lugares sagrados. Afinal, o sexo com amor é uma prece ao divino. Mas para que isso possa acontecer, para que as pessoas deixem de simplesmente fazer sexo para fazer amor de verdade, muita purificação será necessária. Se pudermos nos relacionar sem ferir o outro e amar desinteressadamente, eu sinto que essa utopia talvez possa se tornar realidade. Por favor, me diga 3 remédios para completamente desapegar do homem que eu amo. Estou com muita saudade do amor. Você não precisa de 3 remédios. 1 é suficiente. Você precisa amar a pessoa que você acredita amar. Uma coisa são as crenças sobre o amor e outra é a experiência do amor. O verdadeiro amor é o solvente para os apegos, é o solvente para as dependências e a cura para o ciúme e a possessividade. Esse amor possibilita a liberdade. Nesse caso, você está confundindo amor com outra coisa. O sexo é somente o primeiro passo e Eros é o segundo passo e não o último. O sexo é a semente, Eros é o arbusto, o amor são as flores e os frutos. E a compaixão é o perfume das flores. Você está confundindo sexo e Eros com amor. Embora sejam desdobramentos da mesma coisa, eles são 3 princípios ou forças distintas. Tenho dito que o último estágio dentro da escola de relacionamentos, ou a última prova dentro desse curso, é você deixar o outro livre, inclusive para não te amar se ele não quiser. Você só chega nisso através do amor. Só o amor permite essa liberdade. Só o ser em você é livre dessa maneira. Só o ser em você ama dessa maneira. Porque a característica básica do ego é a possessividade. O que caracteriza o ego é exatamente a ideia de eu e de meu. Esse amor é um florescimento. Esse desapego é um florescimento. Essa liberdade é um florescimento. Estar junto com alguém só por amor, porque não tem outro lugar a não ser que seja ali, é um fenômeno que se dá por afinidade vibracional. Por exemplo, há infinitos lugares onde você poderia estar agora nesse momento. Por que você está aqui comigo? Por conta de uma afinidade, porque existe amor entre nós. Esse amor nos põe juntos, mas você é livre e eu sou livre. É um tempo propício para a experiência do amor, embora muitas vezes, ao olhar para o cenário externo, você não consiga ver dessa maneira. Você pode até se tornar cético. Será mesmo que um dia o amor vai florescer nesse mundo? Eu sugiro que você não se preocupe com isso e que coloque na conta do divino e deixa que ele cuide disso. Apenas trate de fazer a sua parte da melhor maneira possível. O que eu sugiro para você é identificar o que te impede de amar esse homem. Já que o amor é a essência, a seiva da vida, se o amor já existe, se já está aqui e é a própria fonte da vida, a questão é, o que está impedindo essa fonte de espargir seu perfume? Apego está relacionado à insegurança e à falta de confiança em si mesmo. Talvez uma das pedras que estejam represando o rio do amor seja a crença de que você não é capaz de caminhar com as suas próprias pernas. Vá atrás de conhecer essas suas crenças. Vá atrás de conhecer essa insegurança, que é a raiz da possessividade, a raiz do apego e do ciúme. E pouco a pouco, vai transformando isso. Vai transitando
dessa ideia de um eu separado, inseguro, incapaz, que precisa ter e ter para se sentir forte, para poder ser. Assim a gente termina a leitura desse livro. E sinto eu daqui que pode ser a abertura de grupos de estudo, né? Para se aprofundar, para praticar, para vivenciar isso, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Ele falou aqui, né? Dessa máscara do autoconhecimento. Não adianta a gente decorar esse livro, ficar repetindo e não conseguir praticar. Então é isso. Se você sentir de trocar mais a esse respeito, junto com outras pessoas, num círculo de confiança, onde a gente possa ter espaço para falar mais de si do que do livro. O livro cada um lê, né? Ou escuta aqui. Quem sabe a gente pode se encontrar aí nos grupos, não é? É isso aí. Até mais.